Olá parceiro, essa é mais uma videoaula sobre portabilidade. Hoje nós vamos falar sobre a tarifa que está sendo cobrada ao portar um cliente. O cliente, por exemplo, tem um empréstimo no Banco do Brasil e quer portar esse empréstimo para o Banco Itaú BMG. Vai ser cobrado dessa portabilidade uma tarifa, uma taxa. E é isso que nós vamos aprender a calcular, ok? Vamos pegar, por exemplo, um cliente que ele fez um empréstimo onde o prazo que falta para pagar esse empréstimo, as parcelas restantes são 30, o valor da parcela PMT R$1.000, o saldo devedor R$30.000. O fator é esse aqui, a comissão é esta. Qual vai ser o valor da tarifa? O valor vai ser calculado automaticamente, é aqui, ó. A tarifa calculada é R$221. Ok, pessoal? 221. A tarifa tem um padrão, pessoal. O máximo que ela pode atingir é esse valor aqui, padrão, de 443, tarifa cheia, como vocês podem observar aqui, ó. Tarifa cheia, o máximo dela, o teto, é R$443, ok? Não vai ultrapassar nunca. E esse valor é de um cliente do INSS. Ok, pessoal? Todo cliente do INSS, a tarifa da portabilidade, o máximo que vai ser descontado do parceiro é 443. E infelizmente esse valor vai ser descontado de nós, corretores. Ok? Nós é que vamos pagar essa tarifa. Tudo bem, gente? Então, o valor da tarifa cheia é 443. Essa palavra cheia você tem que entender como se fosse o padrão, a tarifa, o máximo que se pode pagar é 443. Nesse nosso exemplo, onde o cliente fez uma proposta em 60 vezes, ele pagou 30, faltam 30 parcelas, o valor da parcela é R$1.000, o saldo devedor é R$30.000, o fator é esse aqui, vai ser cobrado uma tarifa de 443. Como que é feito isso? Vocês observando esse meu exemplo, vocês vão perceber que a tarifa base, como eu falei, é 443, que é a tarifa cheia. O valor que vai ser calculado da proposta vai levar em consideração a quantidade de parcelas já pagas. Vocês observam que no meu exemplo o cliente pagou 30 parcelas. Se ele pagou 30 de 60, é porque faltam 30, certo, pessoal? Se faltam 30 para serem pagas, isso quer dizer que ele pagou 50% e faltam 50% das parcelas. Então, essa palavra falta que você tem que levar em consideração. Se faltam 50% das parcelas, então ele vai pagar uma tarifa 50% do valor da tarifa cheia, do valor da tarifa base. A nossa tarifa base é 443. Observem aqui, olha. 443. Se faltam pagar 50% das parcelas, então a minha tarifa vai ser 50% desse valor base. Observe que 50% de 443 é exatamente 221,50, ou seja, a metade de 443. Ok, pessoal? Bem simples para ser calculado. Voltando a falar sobre a porcentagem.
é calculada em cima do valor da tarifa cheia, da tarifa base. No nosso exemplo aqui, o cliente fez uma proposta em 60 vezes, pagou 30 e faltam 30. Olha, parcelas restantes, 30. Eu vou levar em consideração as parcelas que restam. Se restam 30, ele pagou 50%, porque 50% de 60 é 30. Então, eu vou pegar 50% da minha tarifa cheia e fazer o cálculo. 50% de 443 é exatamente 221,50. Então, vai ser essa tarifa aqui, 221,50, que vai ser descontada da comissão. Ok? Se a comissão é 1.500 e a tarifa, vou arredondar aqui para 200, a tarifa é R$200, então a comissão vai ser 1.300, arredondando aqui em cima também para 1.500. Aqui a comissão R$1.500, a tarifa R$200. Não, desculpa pessoal, estou clicando errado. A comissão R$5.300, R$5.000, vou arredondar, tá ok? R$5.000, a tarifa calculada R$200, então sobraria líquido 4.800, não é? Aqui está dando 5.140 porque a comissão é 5.300 menos a tarifa, que é 221, sobra esse valor de 5.141. Ok, pessoal? Se eu somar esse valor de 5.000 com esse valor de 220, vai dar exatamente 5.362. Ok? Então, observem que, vou repetir mais uma vez, a tarifa é calculada com base nas parcelas que ainda faltam pagar. Nesse meu exemplo, ele pagou a metade. Então, vai ser calculado 50% da tarifa. Se ele pagou bem menos parcela, por exemplo, ainda faltam 70% das parcelas, vai ser 70% de 440. Tá ok? Olha quanto dá. 443 vezes 70% seria uma tarifa de R$310,10 que seriam cobrados. Tá ok? E esse valor vai ser repassado, lógico, não é para todos nós. Tá? Mais diretamente para todos os corretores, para todos os escritórios, né? Porque vocês sabem que a comissão, a maioria da comissão, são dos escritórios, são dos corretores, certo? Então, esse valor vai ser repassado para todos os escritórios, ok? R$310,01 se fosse 70% das parcelas, que fossem essas parcelas que restassem ainda para serem pagas, ok? Vou pegar um outro exemplo aqui do Banco Pan-Americano. O Pan-Americano, ele tem um simulador também um pouco diferente. Esse aqui é um simulador do Banco BMG, ok? Do Banco BMG, e tem um simulador aqui, ó, do Banco Pan-Americano. Tá ok? Do Pan-Americano, a gente coloca aqui, olha, o valor, a data do início do contrato, que foi em 2013. A gente precisa colocar aqui a data do final da última parcela, que vai ser pago pelo cliente. E precisamos colocar também a data atual agora, que ele pagou a última, que a gente vai quitar o débito, né, a data da portabilidade. Não é? E ele já te dá a porcentagem que falta para o cliente pagar. Observem, diferentemente do BMG, o simulador do BMG não me dá a porcentagem, tá? Aqui dá 50% porque é um cálculo muito fácil, pessoal. Olha, né? Ele fez uma proposta em 60 vezes, pagou 30, então quer dizer que ele pagou 50%. Então eu pego 50% de 443, não é? Mas se ele pagar isso aqui, olha só, vamos colocar agora que ainda restam 40 parcelas a serem pagas. Observem que o valor aqui aumenta, olha só. A tarifa calculada foi para 295. Aumentou. Observe que eu vou aumentar esse valor aqui para 50. Vocês vão observar aqui embaixo
Aqui, olha, em 295 vai aumentar. Observem, eu vou colocar aqui, o cliente ainda falta pagar 50 parcelas, ok? Observem agora, o valor da tarifa foi para R$ 369, não é? Porque ele não pagou quase nada das parcelas, ele pagou somente 10 parcelas. Ok, pessoal? Ele pagou somente 10 parcelas. Aí a tarifa calculada, observem, R$ 369. Isso aqui, todo esse cálculo que eu estou fazendo é somente para o INSS. A tarifa aqui do INSS, a tarifa cheia, a tarifa base é 443. Quando for outros convênios, federal, estadual, vai ser uma outra tarifa, ok, pessoal? Que eu vou apresentar para vocês daqui a alguns instantes. Então, pessoal, vocês observem que o cliente ele fez em 60 vezes, ainda restam 50 parcelas. Então, restam muito. Agora, quantos por cento? Como eu disse antes, é calculado uma porcentagem em cima do valor da tarifa cheia, da tarifa base. Então, a porcentagem que ainda falta pagar vai ser a porcentagem que vai ser tirada aqui dessa tarifa, essa tarifa cheia, ok? Nós vamos fazer um cálculo agora para a gente aprender isso. Só um minuto. Então, vamos lá. Vamos verificar, pessoal, aqui. Vocês vão aprender, para quem não sabe, como calcular a porcentagem que falta nesse nosso exemplo aqui, tá? No nosso caso, o cliente fez em 60, faltam 50, ele pagou somente 10 parcelas. Então, se faltam 50, isso equivale a quantos por cento da proposta? Ou seja, quantos por cento ainda falta ele pagar? Se ele pagou somente 10 parcelas, ok? Vamos fazer um cálculo aqui bem rápido, olha. Aqui vocês observem, ele fez a proposta em 60 vezes, não é? Aqui, ó, 60 vezes. Se ele fez em 60 vezes, quando ele não paga nenhuma parcela, vocês concordam que ele falta para ele pagar ainda todas as parcelas, certo? Se ele não pagou nenhuma, então ele deve 100%. Então, se faltam 60 ainda e ele não pagou nenhuma, ele deve 100%. Mas, se faltam 50, ele pagou 10. Então, nós vamos descobrir quantos por cento equivale essas 10 parcelas que ele já pagou. Na verdade, essas 50 parcelas que ainda faltam pagar. Tá ok, pessoal? Nós vamos descobrir aqui quanto por cento equivale essas 50 parcelas que ainda ele não pagou. A leitura é feita dessa forma. Se 60 parcelas equivale a 100%, 50% equivale a quantos por cento do empréstimo? Ok? É o que nós vamos descobrir agora. Como é que a gente tem que fazer nesse pequeno cálculo aqui? É o famoso multiplicar cruzado, ok? Você pega 60 e multiplica por x, você pega 50 e depois multiplica por 100. 60 está aqui, multiplicado pelo x, está aqui. 60, esse pontinho significa o vezes, 60 vezes x é igual a 50 vezes o 100. 50 vezes, aqui ó, vezes 100. Fica 60x, 60 vezes x. 60 vezes o x é a mesma coisa que 60x, e 60 vezes o 100 é a mesma coisa que 5.000. Então, vai ficar 60x é igual a 5.000. 60x é igual a 5.000. Nesse cálculo aqui, pessoal, quando você tem de um lado uma multiplicação e do outro um número, o que a gente tem que fazer? Isolar esse x aqui, e quem está do lado dele, como é multiplicação, passar dividindo para esse outro lado aqui, ok? É o que nós vamos fazer agora. Deixamos o x sozinho, igual a 5.000, esse aqui passa dividindo, olha, dividido por 60. X, então, vai ser igual
a 83,3. Se eu fizer essa divisão, pessoal, aqui, ó, 5.000 dividido por 60 é igual a 83,33. Aqui. Tá ok? Que vai ser o nosso 83%. Então, 50 parcelas que ainda restam o cliente pagar, aqui, ó, essas 50 parcelas que ainda restam pagar equivalem a 83%. 50 equivale a 83%. Então, o cliente ainda falta ele pagar 83% das parcelas. Ok, pessoal? É aqui, é essa porcentagem que vai determinar. Então, esses 83% é que eu vou ter que calcular em cima da tarifa cheia. Você vai calcular 83% de 443, lembram? É a tarifa base. Então, a porcentagem que ainda falta o cliente pagar de parcelas é a mesma porcentagem que você vai calcular em cima da tarifa cheia. Tudo bem? Não é 483? Então, eu vou pegar 83%, que é a quantidade de parcelas que faltam, de 443. Então, 83% de 443 dá exatamente aquele valor que está ali. 443 vezes 83%. 367,69, como vocês podem observar aqui, olha. Então, esse 369 é o valor da nossa tarifa, ou seja, vai ser descontado da comissão esse valor. Ok, pessoal? Exatamente esse valor é que vai ser descontado. Agora, observem que esse cliente é do INSS, tá bom? Essa tarifa é do INSS. INSS, não esqueçam. A tarifa do INSS é R$ 443. A tarifa dos outros convênios é essa aqui, ó. As tarifas dos outros convênios, observe que a tarifa é 443. Olha o que vai acontecer agora. Aumentou para 644. Então, a tarifa base do SIAP e do Estado é R$ 644. R$ 644. Então, vamos pegar aqui nesse nosso exemplo. O cliente fez a proposta em 60 vezes. Ainda faltam 50 parcelas para ele pagar. Qual vai ser a tarifa base? 536. Esse 536 é o valor que vai ser descontado da comissão. Observa que a comissão aqui é 5.362, supondo, levando uma hipótese que a comissão seja 17%, é só uma hipótese, não faz de conta, pessoal. Não vamos achar que a comissão é essa, é um exemplo. Fazendo de conta que a comissão é 17, a comissão seria 5.362. 5.362 menos a tarifa 536, a comissão passa a ser R$ 4.826. Agora, como que eu faço, se eu não quiser calcular aqui no simulador, como que eu faço para eu calcular manualmente? Primeiro, nós temos que descobrir que 50 parcelas equivale a quantos por cento? Não é? Equivale a quantos por cento? A parcela, a quantidade de parcela 50, nós já sabemos que equivale a 83%, certo, pessoal? Então, vai ser 83% de 644, tá ok? Então, 83% de 644, que dá quanto? Pega a calculadora, olha, como é que você faz? 644 vezes 83 e você clica em porcento. Olha aqui, ó, é esse valor aqui, ó, 534,52. 534,52. Dá um valor bem próximo, como vocês podem observar, ó, que deu 536. Um valor bem aproximado, ok, pessoal?
Então, é assim que nós vamos calcular, daqui por diante, a tarifa que vai ser descontado de nossa comissão. Então, todas essas propostas que já estão no sistema, vai ser descontado dessa forma. Ok? Vai ser descontado de nossa comissão a tarifa de portabilidade. E para facilitar a vida de vocês, pessoal, vocês já façam esse cálculo aqui, olha só. Aqui, no lugar de 50, você coloca 45 e faz esse mesmo cálculo. E você vai chegar à conclusão da porcentagem aqui. Para deixar tudo pronto, imprima e deixa em cima da sua mesa. Faz 40 aqui, olha só. Vai ficar 40 vezes 100, 60 vezes x, está aqui. E aqui no lugar dos 50 vai ser o 40, olha. E você vai chegar a um valor. Então você vai fazendo um por um, não é? 40, 45... 35, você vai só mudando esses valores aqui, pessoal, 10, 15, 20, e vocês já vão fazer uma tabelinha, né, para adiantar na hora que você for atender o cliente, ok? Quando não estiver fazendo nada, façam isso, que vocês já... Aí o quê? Vocês já vão ter uma tabela de porcentagem, vocês só vão fazer isso aqui, ó. Quando for SIAP, você tem que calcular em cima dos 644. E quando for INSS, olha só, 443, tá ok? Então, quando for SIAP, não, botar aqui, ó, demais convênios, e aqui eu vou colocar INSS, tá ok? Então, quando for os demais convênios sem ser o INSS, 644. Quando for INSS, 443. Então, a porcentagem que vai aparecer aqui, vocês calculem em cima, se for INSS, 443, e se for SIAP, 644. Certo, pessoal? E se, observem, se vocês tiverem dúvida, por exemplo, um cliente que pagou... vocês observem aqui no meu exemplo... que, por exemplo, aqui, ó, vou pegar mais um exemplo. Se o cliente a parcela dele é 1.000, ele fez em 60 vezes, pessoal, e lá na Secom, por exemplo, está mostrando para mim que o débito dele, o a pagar dele é 30.000. Como que eu fico sabendo quantas parcelas faltam, pessoal? É muito simples, olha. Isso aqui é parcela, não é? Ó? Parcela. Aqui, ó. Quantidade de parcelas. E esse aqui, como está lá na Secom, a pagar. Tá ok? Observem, vai estar desta forma. Certo? Então, se a parcela é 1.000, a quantidade que ele fez foi em 60, e aqui é 3.000, não é? O que você tem que fazer? Pegar a quantidade de parcelas, o valor a pagar, que é 30.000, e dividir por 1.000, sempre vai ser assim, para você saber quantas parcelas ainda restam para ele. Observa, 30.000, 1, 2, 3, dividido por 1.000. Tá ok, pessoal? Faltam 30. Aí que vocês pegam essas 30 parcelas e substituem aqui, pessoal, ó. 30. Pronto, aí vai fazer o cálculo e você vai descobrir quantos por cento, olha, ele pagou. Aí vocês pegam, se for SIAP, o Estado, por exemplo, se for Estado, vai ser 644. Aí você pega essa porcentagem em cima de 644, como eu ensinei aqui, tá bom? Ó, muito fácil, tá ok? Isso é só um exemplo, tá ok? Você sabe quantas parcelas ainda faltam para o cliente pagar? Acabou, você faz todo o cálculo e sabe quanto que vai ser a tarifa. Repetindo, a tarifa vai ser descontado da comissão. Toda a portabilidade vai ser descontado essa comissão, que nós chamamos de tarifa, ok, pessoal? Bom, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, consultar nosso suporte. Até
Até mais. A dor